Justiça. Agora em Brasília, 9h49. Agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário. Agora, no quadro Direito Imobiliário do Revista Justiça, vamos falar sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que o Instituto da Uso Capião Urbano, previsto na Constituição Federal, também se aplica a apartamentos em condomínios residenciais e não apenas a lotes urbanos. Vamos tratar desse tema com o advogado especialista em Direito Imobiliário e membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, o doutor Giovanni Ferreira Pires. E essa entrevista também está sendo feita pelo Instagram. Bom dia, doutor Giovanni, seja bem-vindo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça, pessoal que nos acompanha pela internet. Bom dia a todos. Vamos lá. Pessoal, já estreia a gente falar aqui, a uso capião. Você pode explicar por que é a uso capião? Porque a gente ouve muito o uso capião do imóvel. Na verdade, as duas formas estão corretas. A uso capião depende do contexto. A ação de uso capião, mas pode ser o instituto de uso capião. Então, ambos as formas de falar estão corretas. Depende tudo do contexto em que está sendo falado. E quantos são os tipos de uso capião e o que diferencia cada um desses tipos? Nós temos hoje 6 tipos de uso capião. E o que os diferencia são as características, o tempo exigido para cada um deles e alguns outros elementos, por exemplo, o justo título. Nós temos a uso capião extraordinária, a uso capião ordinária, rural, especial urbana, a uso capião coletiva e a uso capião de propriedade dividida com ex-cônjuge. E aí, eles são previstos no artigo 1238 do Código Civil e os seguintes, né? E aí vai variar do tempo de posse mansa e pacífica exigido. Por exemplo, da uso capião extraordinária é o maior tempo, são 15 anos exigidos. E da uso capião da propriedade dividida com ex-cônjuge é o menor tempo, foi introduzido no Código Civil agora em 2011, e é uma exigência de 2 anos de posse mansa e pacífica, ininterrupta. Enfim, aí nós temos as exigências, Sérgio, que vão variar. A uso capião extraordinária, por ser a mais demorada, que são exigidos 15 anos de posse mansa e pacífica, não é exigido um justo título, não é exigido outros elementos. Mas a ordinária, ela exige o justo título, existe a boa-fé. Todos esses tipos de uso capião requerem um interesse de ser dono, animus domini, né? O ânimo de dono. Então, a pessoa ela tem que utilizar aquele bem como se dono fosse. Nesse caso da uso capião especial urbana, ela tem quais requisitos para ser concedida já neste âmbito judicial? A uso capião especial urbana, ela está prevista também na Constituição, no artigo 133, e ela exige que o imóvel não seja inferior, tamanho menor do que 250 metros, então imóveis até 250 metros. A pessoa que pretende usufruir o bem não pode ter outro imóvel, tem que utilizá-lo para moradia própria ou da família, e é interessante quando você introduz aí em relação à questão da decisão do STF, é interessante principalmente destacar esse caráter de moradia, né? A lei não faz nenhuma outra exigência além dessas que eu disse, mas havia interpretações de que ela era aplicável para lotes, imóveis de solo, né? Porém, como você já introduziu, a gente vê que pode ser aplicado também, e isso já vem sendo decidido nos tribunais já há algum tempo, em apartamentos, né? Desde que eles cumpram os requisitos de metragem e uso de moradia. Já que estamos falando dessa decisão, temos esse julgamento do dia 28 de agosto, em que o STF afastou essa extinção de um processo que justamente envolvia o uso capião especial urbana de um apartamento presente em um condomínio edifício. Qual é a importância, então, dessa decisão daqui para frente, já que ela tem a chamada, agora me fugiu o termo, mas há uma validade dela daqui para frente, a repercussão geral? Repercussão geral. Na verdade, nesse caso, esse processo é um processo até
diferente, né, pelo tempo. Começou o julgamento pelo STF em 2006. Só que aí, então o ministro Aires Brito pediu vista desse processo, depois ele acabou se aposentando, veio o ministro Alexandre de Moraes, enfim, é um processo que já tem um tempo aí. No Tribunal de Origem, que é o Tribunal do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, houve um entendimento de que, como eu disse anteriormente, o uso capião especial urbana é cabível para lotes, para imóveis no solo. E aí extinguiu o processo, dando fim àquela demanda. Só que aí, a pessoa que tinha interesse, que já vinha usufruindo do bem de acordo com o seu entendimento, né, 5 anos, no mínimo, essa pessoa, ela recorreu, interpôs um recurso extraordinário, submetendo essa decisão ao julgamento do STF. Então, agora, no dia 28 de agosto, houve o julgamento definitivo desse caso, e a importância dele está nos votos, na fundamentação do STF, porque oportunizou ao STF analisar essa questão e pontuar sobre questões que vinham sendo levantadas por este tribunal e que poderiam ser levantadas por outro. Ou seja, estabeleceu o entendimento de que a usucapião especial urbana pode sim ser aplicada para apartamentos, desde que sejam obedecidos os demais critérios. E neste caso, Sérgio, o tribunal não reconheceu a usucapião dessa pessoa, desse recorrente. Não reconheceu. Determinou que o tribunal reanalise o mérito. Afastou a extinção e agora falou para o tribunal, olha só, estamos entendendo o seguinte, é cabível para apartamento também, desde que ele tenha menos de 250 metros, desde que seja 5 anos de moradia, enfim. Então você reanalisa o mérito aí da questão. A importância é o fundamento que eles utilizaram, principalmente enaltecendo a questão da moradia. A moradia é o principal requisito na questão da usucapião especial urbana, nestes casos, e ela coloca em segundo plano qualquer discussão que venha a envolver se uma construção num condomínio edilício, num prédio, ou se é uma construção no solo. Até porque, desde 2001, pelo Estatuto da Cidade, já se permitia a usucapião de imóveis de até 250 metros, com 5 anos, enfim. O STF veio estabelecer um entendimento que vai ser utilizado pelos demais tribunais. Vamos a um outro questionamento, já que estamos falando que é possível a usucapião em condomínios, em apartamentos. Condomínios e apartamentos, toda a formação dele tem as áreas privativas, as áreas comuns. Afeta também essas áreas privativas e comuns, já que essas áreas pertencem a todos os condôminos? Não afeta as áreas comuns. Na verdade, as áreas comuns continuam não sendo usucapíveis. E isso é um outro elemento que tem que ser observado. A área que se pretende usucapi, Sérgio, ela tem que ser passível de usucapião. A área comum de um condomínio edilício, ela não tem uma matrícula individualizada. Ela não pode ser vendida separadamente, como bem destacaram os ministros no julgamento desse recurso extraordinário, 30.5416. Então, uma vez que ela não pode ser propriedade exclusiva, não tem como ela ser usucapida por um outro condômino. Né? Até porque um outro condômino ele estaria usucapindo a área própria, porque ele é condômino, ele é coproprietário daquela área. Então, esse entendimento em relação ao usucapião especial urbana não interfere no entendimento em relação à questão de impossibilidade de usucapi área comum em condomínio. Doutor Giovanni, para finalizarmos, como uma pessoa que tem um imóvel, ela tem que se prevenir para não perdê-lo numa ação de usucapião? Sérgio, é fundamental que toda permissão de uso de determinada área seja feita por escrito. Nós recomendamos sempre o acompanhamento de um advogado nesses pontos, porque às vezes a pessoa ela não sabe o que registrar. Mas uma namorada ou um amigo em que você deixa um imóvel à disposição dele, é sempre importante deixar por escrito um contrato de comodato, um contrato de locação. É importante deixar por escrito porque a autorização, a permissão, não enseja o usucapião. E, além disso,
É fundamental que a pessoa que é proprietária de um imóvel utilize esse imóvel, dê uma função social a esse imóvel, seja ele um apartamento, seja ele um lote, o que for. É importante não só ter a propriedade, é importante usufruir da propriedade, dar manutenção, mostrar-se o dono dessa propriedade e assim eliminar qualquer dúvida de que esse imóvel está abandonado. E até para que as pessoas em volta não fiquem achando que a pessoa que está lá por um período de tempo é o dono. Você tem que se apresentar como dono desse imóvel e garantir a sua propriedade. Precisa, então, estar tudo ali no papel. Tudo no papel, sempre, em qualquer situação. E se não souber o que colocar no papel, volto a dizer, é sempre interessante procurar um profissional que o auxilie nesse sentido. Muito bem, conversamos aqui no quadro Direito Imobiliário sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de que o Instituto da Uso Capião Urbano, previsto na Constituição Federal, também se aplica a apartamentos em condomínios residenciais e não apenas a lotes urbanos. Conversamos sobre esse tema com o advogado especialista em Direito Imobiliário, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, o Dr. Giovanni Ferreira Pires. Doutor Giovanni, muito obrigado por estar nesta live entrevista aqui na Rádio Justiça. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, Sérgio. Eu que agradeço. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Justiça e te agradeço. Até a próxima. A gente se encontra aí. Muito bem. Agora em Brasília, 10 horas em ponto, vem aí a edição da hora.